Alguns planos, por mais bem pensados que sejam, podem ter resultados hilariamente inesperados. Às vezes esses planos emboscados resultam em pequenos inconvenientes, enquanto outros terminam em desastres inacreditáveis. De tentativas hilárias e equivocadas de ajudar o planeta, ao avião que se atirou do céu, vamos conferir alguns planos que não saíram como esperado. Boas intenções, péssimas execuções. Há um velho ditado que diz: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, que resume bem um fiasco que ocorreu na Inglaterra em 2015. Como parte de uma cerimônia de libertação da vida, 2 monges budistas compraram $6.651 em crustáceos de um fornecedor de peixe em atacado, para depois libertá-los ao largo da costa de Brighton. Suas esperanças eram que, ao devolver os animais à natureza, eles pudessem acumular um bom karma, mas a realidade era muito menos positiva. Descobriu-se que os caranguejos e lagostas que os budistas soltaram nas águas costeiras de Brighton eram espécies não nativas, e sua presença descontrolada causaria danos incalculáveis ao ecossistema existente. Após a descoberta do ato imprudente dos monges, as autoridades locais foram forçadas a gastar milhares para recapturar as espécies invasoras para minimizar a devastação causada. Quanto aos budistas, o que começou sendo uma péssima ideia de $6.600 acabou custando 19.985 adicionais em multa. Eles podem não ter sido esclarecidos, mas as suas contas bancárias certamente foram. Tudo é branco. Aqui está uma dica profissional gratuita que você nunca deve ter considerado antes. Ao dirigir para casa depois de comprar uma carga de tinta, certifique-se de colocar as latas de tinta no porta-malas do seu carro. Por quê? Bem, no caso de você acabar em um acidente de carro no caminho de casa e as latas estiverem na parte principal do carro, você pode acabar assim. Esses motoristas, azarados embora ilesos, ficaram totalmente envergonhados depois de uma grande lata de tinta branca explodir em um pequeno para-choque na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. A lata de tinta foi jogada do banco de trás para frente com o impacto, estourando sua tampa e derramando o conteúdo. Quem diria que design de interiores também se aplica a carros? Poupança de fim de ano. Às vezes parece que os maiores golpistas do nosso tempo são as companhias aéreas. Com custos ocultos a cada passo, não é de surpreender que um escocês tenha tentado economizar dinheiro durante um voo em 2015, para evitar pagar mais para despachar uma mala adicional em um voo de Londres para Glasgow. James McElvar esvaziou a sua mala, vestindo todas as suas roupas extras de uma só vez. Apesar de usar 12 camadas de roupa, a segurança permitiu que ele entrasse no avião com pouco mais do que uma sobrancelha levantada. O plano correu bem, até que James estava no avião, esperando a decolagem. Superaquecendo, ele começou a suar profusamente e sentir náuseas, mas não foi autorizado a se levantar para remover as suas camadas adicionais até que o avião estivesse no ar. Em pouco tempo, James começou a vomitar sem controle e desmaiou pouco depois. Felizmente, um paramédico de folga a bordo cuidou de James até que o avião pousou em seu destino, e ele se recuperou rapidamente em um hospital. De um lado, você pode dizer que o plano de economia de dinheiro saiu totalmente dos trilhos, mas por outro lado, graças ao sistema de saúde gratuito do Reino Unido, James ainda economizou $60. Diz aí nos comentários se você chama isso de uma vitória ou não. Ah, e enquanto você tá por aí, você pode garantir a sua própria vitória curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. E também ativem as notificações para não perder nenhum dos fatos fascinantes e vídeos baseados em histórias reais postados diariamente. Mas agora vamos voltar a alguns planos com resultados realmente inesperados. Girando fora de controle. Quando uma mulher de 74 anos, chamada Kathleen, saiu para uma caminhada em Phoenix, Arizona, em 2019, ela nunca imaginou como seu dia terminaria. Ao longo do caminho, ela perdeu o equilíbrio e caiu, sendo ferida e precisando de resgate. Felizmente, o resgate logo chegou na forma de um helicóptero, mas Kathleen mal sabia, seu pesadelo estava apenas começando. Quando ela foi amarrada em uma maca e erguida em direção ao céu, o ar forçado para baixo do rotor do helicóptero a enviou em uma rotação cada vez mais rápida e vertiginosa, deixando ela temendo por sua vida. Embora a cena possa ter parecido algo saído de um filme de comédia pastelão, ela não achou tão engraçado. Kathleen alegou que as 175 rotações violentas a deixaram com ferimentos piores do que a sua queda inicial, e agora está processando a cidade de Phoenix em $2 milhões. Espero que um acordo seja alcançado em breve, antes que a situação fique ainda mais fora de controle. O efeito serpente. No auge do domínio do Império Britânico sobre a Índia, surgiu uma história agora famosa sobre o governo britânico lidando com o problema de cobras. Um grande número de cobras venenosas na cidade de Delhi estava se mostrando perigoso para os moradores e agentes imperiais. Então o governo britânico começou a oferecer recompensas por cobras mortas. No início deu tudo certo, mas aparentemente acabou dando errado, pois os moradores começaram a criar as suas próprias cobras pela recompensa, com o objetivo do esquema totalmente prejudicado. Assim que as autoridades descobriram o plano sorrateiro dos criadores de cobras, o programa de recompensas foi descartado. Nesse ponto, o fracasso atingiu alturas hilárias, pois as cobras recém-criadas e agora inúteis foram libertadas, resultando no aumento da população selvagem afinal. Toyota com uma torção.
Em abril de 2001, o gerente de um restaurante Hooters na cidade do Panamá, Flórida, deu à sua equipe um incentivo intrigante para aumentar as vendas. Ele disse às suas garçonetes que quem vendesse mais cerveja naquele mês entraria em um sorteio com outras lojas participantes para ter a chance de ganhar um novo Toyota. Atraída pela oferta, uma garçonete, Joe D. Barry, trabalhou duro para ter uma chance de ganhar o prêmio, e para sua alegria, foi anunciada como vencedora no final do mês. Mas quando seu chefe a levou ao estacionamento para presenteá-la com o seu prêmio, não havia carro esperando. Em vez disso, havia um pequeno boneco verde de Yoda de Star Wars, um literal Toy Yoda. A competição, ao que parece, tinha sido um pouco mais do que uma brincadeira de 1º de abril. Enquanto o gerente achou seu pequeno jogo de palavras muito divertido, Jodie se recusou a ser alvo da piada. Em vez disso, ela processou a empresa da supervisão da filial, Gulf Coast Wings Inc., por quebra de contrato e fraude, e ganhou. Embora o pagamento exato do acordo não tenha sido divulgado, um dos advogados envolvidos no caso revelou que seus ganhos permitiram que ela comprasse qualquer tipo de Toyota que precisasse. Bagunceiro na mesa. Há muitas coisas que podem dar errado em um jantar, mas essa lista aumenta substancialmente quando você está jantando com um lagarto. O usuário do Twitter, Connor Hallmark, aprendeu isso da maneira mais difícil em 2018, quando tentou desfrutar de uma boa refeição na mesa de jantar com sua iguana de estimação, Iggy. Enquanto Connor não teve problemas para comer a sua sopa, Iggy encontrou alguns problemas em sua salada. Ele mais tarde confirmou que Iggy estava perfeitamente bem depois de sua queda, e sendo um lagarto, duvido que ele tenha se importado muito com o fato de sua salada estar no chão. Derrota do buraco. Em 2017, os moradores de uma estrada em Placerville, Califórnia, estavam ficando cansados do número crescente de buracos, que apesar de inúmeras reclamações, a cidade se recusava a consertar. Depois que a placa de um morador caiu enquanto passava por um daqueles buracos, ele posteriormente recebeu uma multa por dirigir sem ela. Essa foi a gota d'água. Ele saiu às ruas com uma lata de tinta spray, marcando os buracos com mensagens como "Para que servem os impostos?", além de algumas imagens fálicas para completar. Como ele esperava, o seu grafite chamou a atenção para os buracos, mas não com o resultado que ele esperava. Em vez de enviar equipes para consertar os buracos, a cidade gastou dinheiro com o contribuinte em equipes para remover os grafites, deixando os buracos intactos. Parece que Placerville precisa rever as suas prioridades. Caso contrário, o grafite pode voltar, só que maior. Zoom para a glória. De escritórios a escolas, o aplicativo de comunicação por vídeo Zoom teve um crescimento colossal no uso entre 2019 e 2020. Com esse aumento na popularidade, não é surpresa que os investidores tenham corrido para o Zoom, pois parecia um ótimo investimento. Quem investiu na Zoom Video Communications acabou se dando bem. Mas para aqueles que acidentalmente investiram na Zoom Technologies, uma fabricante chinesa de peças para celulares com um nome parecido, foi uma outra história. Devido às semelhanças nos nomes das duas empresas, os investidores afluíram por engano para a Zoom Technologies, resultando em um aumento de 1.800% no preço das ações, que posteriormente despencou quando os investidores perceberam o seu erro. O que, é claro, foi ótimo para aqueles que venderam suas ações da Zoom Technologies no auge, mas não tão bom para aqueles que ficaram por perto durante a despencada que seguiu. Eventualmente, para salvar outros investidores do problema de investir na empresa errada, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos interrompeu a negociação da Zoom Technologies, para o desgosto da empresa que apenas por um momento experimentou um nível de sucesso que não esperavam ter. Mestre dos disfarces. Quando um de seus craques foi suspenso, antes do início da temporada de futebol em 2019, a escola Cardinal Ritter College Prep, em St. Louis, decidiu jogar sujo. No jogo de abertura da temporada, um novo jogador apareceu em campo, muito parecido com o running back número 4 que havia sido banido. Só que esse running back estava vestindo o número 24, e estava registrado com um nome totalmente diferente. Logo ficou claro para as equipes que enfrentaram o Cardinal Ritter Prep que esse novo jogador era mais do que apenas um sósia para o jogador banido. Reconhecendo as óbvias tatuagens e a rotina de aquecimento com que o jogador começava a cada jogo, os oponentes perceberam que o número 24 era o próprio running back banido, disfarçado. Quando a fraude veio à tona, os treinadores que a incentivaram tentaram se fazer de bobos, alegando que não perceberam que havia quebrado alguma regra. Mas dado que eles claramente enviaram o jogador para a liga, usando um nome totalmente falso, as autoridades da liga não acreditaram em uma palavra disso. Toda a comissão técnica foi demitida, e a equipe técnica foi banida durante toda a temporada. Proposta de negócio. Em 2017, Brad Padre propôs a sua namorada Hannah de um jeito elaborado que superou suas expectativas, e graças a uma reviravolta que ele não levou em consideração, suas expectativas também. A premissa de sua proposta para enganar a sua namorada, uma ilustradora, fazendo ela pensar que havia sido convidada para uma entrevista de emprego para um emocionante projeto de filme da Arábia Saudita. Na entrevista, sua namorada conheceu o representante da produtora cinematográfica, bem como sua assistente silenciosa, vestida com uma burca de cobertura total, mas
sem o conhecimento de Hannah, a empresa era falsa, e na verdade era Brad por debaixo daquela burca. A entrevista consistiu em Hannah receber a tarefa de observar a assistente velada em várias poses, e depois se virar e desenhá-la de memória. Só que na terceira vez que isso aconteceu, enquanto Hannah estava desenhando, Brad se despiu e pegou o anel de noivado, pronto para surpreender Hannah quando se virasse. Certo, Hannah ficou surpresa, mas a reação dela não foi exatamente como Brad esperava. Yes. Hold on. This is not what I imagined. I know. I don't know. We'll do another one in Molly. Hold on. We saw it go wrong. I'm sorry. Aparentemente lidando com uma rejeição, ele começou a ficar desesperado, até que isso aconteceu. Do you have another prank? Oh, Oh, I got a reversal, dude! The reversal! So now you have to say yes, dude. Don't marry me, would you? Yes. Acontece que Hannah estava planejando rejeitar Brad se ele a surpreendesse com a proposta, apenas para propor de novo em troca. Nunca antes um cartão reverso Uno da vida real foi tão comovente. Telefones voadores. Em 2017, sem aviso, o piloto Blake Henderson forneceu um testemunho em vídeo da força do smartphone Samsung Galaxy S5, quando acidentalmente o deixou cair de um avião em movimento. Enquanto pilotava seu pequeno avião, Blake tentou capturar algumas imagens em seu telefone, quando ocorreu uma turbulência. Isso fez com que ele deixasse cair o telefone, que foi sugado direto para fora da janela, a 300 metros de profundidade, no que parecia ser uma desgraça certa. Mas, milagrosamente, o telefone sobreviveu e continuou gravando quando caiu no quintal de uma família abaixo. Aparentemente amortecido pelos arbustos em que caiu, o telefone logo foi pego pela família, que inicialmente o confundiu com um dos seus. This ain't my phone. Oh, it ain't? No. Mine's in my pocket. That's somebody. It's got recording on too. Depois que a família perplexa descobriu que o telefone misterioso não era deles, eles conseguiram contatar a família de Blake, o que não foi muito difícil, pois o telefone ainda estava desbloqueado. Eventualmente, eles juntaram a inacreditável sequência de eventos que levaram o telefone a aparecer em seu quintal. O fotógrafo Jack Drain não teve tanta sorte quando uma situação semelhante ocorreu para ele em 2019. Enquanto filmava para Action News Jax com um iPhone em uma mão e uma GoPro na outra, Jack estendeu a mão do telefone um pouco longe demais para a janela. Em um instante, seu telefone foi sugado, e seu rosto disse tudo. O telefone de Jack, infelizmente, não foi encontrado por nenhum jardineiro no chão, e nem por ninguém. Acho que a multitarefa de vídeo é algo melhor reservado para quando seus pés estão firmemente plantados no chão, não é, Jack? Fogo amigo. Em setembro de 1956, um caça F-11 Tiger estava testando suas armas em um voo de teste na costa do estado de Nova York, quando algo realmente louco aconteceu. Parece que sem motivo o para-brisa do avião quebrou e o motor foi quase totalmente destruído. O piloto, supondo que colidiu com um pássaro, caiu perto do aeródromo de Grumman, em Long Island, e mal conseguiu sobreviver. Mas a verdadeira razão pela qual o avião sofreu danos não teve nada a ver com os pássaros. Depois de uma análise, descobriu-se que várias das próprias balas do avião de alguma forma o rasgaram, com uma delas sendo encontrada alojada dentro do motor. Mas como? Bem, aconteceu que depois que o piloto disparou um fluxo de tiros de canhão de 20 mm, ele entrou em uma descida íngreme, enquanto acelerava em velocidade. Enquanto isso, as balas foram desaceleradas, devido ao arrasto à medida que passavam pelo ar, enquanto desciam naturalmente à medida que a gravidade fazia sua parte. Em uma das coincidências mais loucas de todos os tempos, o avião acabou voando na direção das balas, antes de reduzir a velocidade lentamente. Nesse ponto, vários momentos depois de serem disparados, 3 das balas atravessaram o avião, errando por pouco o piloto e forçando ele a fazer um pouso forçado. Diz aí nos comentários se isso foi um baita azar ou muita sorte. Mata-moscas explosivo. Há poucas coisas mais irritantes do que uma mosca zumbindo em sua casa, mas esse aborrecimento se transformou em um terror para um idoso na região francesa de Dordogne, em dezembro de 2020. Quando um homem tentou matar a mosca com um mata-moscas, uma explosão de repente destruiu a sua casa, destruindo parte de sua cozinha e uma parte de seu telhado. Descobriu-se que a faísca do mata-moscas inflamou um vazamento de gás que tinha em sua casa. Por um milagre, o homem sobreviveu ao incidente com pouco mais de uma mão queimada, pois as chamas se espalharam de volta para o cilindro de gás, que explodiu a alguma distância do proprietário. De acordo com fontes de notícias, o destino da mosca é desconhecido.
Maldição dos cabeças de cone. Quando uma mulher de Austin, Texas, recebeu seu novo passaporte, ela assumiu que sua foto seria idêntica à que ela enviou. No entanto, quando abriu, ela encontrou isso olhando para ela. Graças a um erro de impressão, ela ficou parecendo como algo saído de um filme de ficção científica. Felizmente, o Departamento do Estado ofereceu uma substituição gratuita à luz do erro humorístico, embora não tenha sido a primeira vez que um erro como esse aconteceu. Isso ficou claro depois que seu namorado compartilhou a imagem no Reddit, onde outra infeliz vítima cabeça de cone se apresentou. Bem, ou isso, ou o cara era tipo muito inteligente. Não chore por mim, Jesus. Em 2012, membros de uma igreja católica em Mumbai descobriram um milagre. Ou era isso que pensavam. Aparentemente, sem razão, a água escorria das pontas dos dedos, das mãos e dos pés de uma estátua de Jesus Cristo. Espantados, os membros da igreja começaram a coletar essa chamada água benta, com alguns até bebendo como uma bênção. Logo, no entanto, o racionalista indiano, Sanal Edamaruku, percebeu o estranho fenômeno e foi ver o que realmente estava acontecendo. Ao investigar, ele percebeu que não havia nada milagroso em jogo. Em vez disso, o encanamento de um banheiro próximo, cujo cano de esgoto passava por debaixo da estátua, ficou bloqueado. A pressão do bloqueio estava forçando a água do esgoto a entrar na estátua de madeira, de onde escorria por pequenos orifícios. A água benta que as pessoas estavam bebendo era realmente apenas esgoto. E o único milagre foi que mais pessoas não precisaram beber isso. Alimentando os pássaros. Nada é melhor do que um dia relaxante na praia. Mas quando os amigos de um homem sugeriram que eles os deixassem enterrá-lo até a cabeça na areia, acabou não sendo nada relaxante. Isso porque depois de seus amigos o enterrarem, jogaram batatas fritas em sua cabeça, atraindo as gaivotas famintas para a praia. As gaivotas se fartaram e, em troca, deixaram um presente de despedida. Uma grande quantidade de cocô, bem na cabeça do homem enterrado. Será que valeu a pena tirar uma foto num momento tão cômico? Com certeza. Surpresa felina para o jantar. Treinar um gato para usar uma caixa de areia pode ser um processo complicado. Isso pode explicar a confusão que ocorreu com o gato de um internauta, que arruinou o que estava planejando para ser um bom jantar, depois de confundir esse arroz cozido a vapor com areia para gatinhos, dada a aparência vagamente parecida com areia de gato, situada dentro de um recinto do tamanho de um gato. Você pode ver onde ocorreu a confusão, mas nenhuma quantidade de tempero vai salvar essa refeição. Banho colorido. Quando a usuária do Twitter, Abby Shenton, foi tomar banho em uma noite em 2016, ela esperava uma experiência agradável e relaxante, aprimorada pela dissolução de uma bomba de banho de cheiro delicioso na banheira. Mas depois que a hora do banho terminou, ela se secou e olhou no espelho para ver uma versão muito rosa de si mesma, olhando de volta. Esse efeito de tingimento parecia ter vindo da bomba de banho que ela usou, mas por mais que tentasse, não conseguia esfregar. Ela entrou em contato com a Lush, a empresa que fabricou o produto, e eles informaram que ela não tinha usado bomba de banho. Na verdade, era óleo de banho condensado, que deveria ser diluído e usado em pequenas quantidades. Considerando quão parecido era com as bombas de banho de verdade da Lush, foi um erro compreensível, mas que levou 3 dias para remover da pele. Outro usuário do Twitter experimentou um problema semelhante com uma bomba de banho de verdade vendida pela Kroger, que claramente pulou a fase de testes antes de chegar às prateleiras. A bomba atingiu a infeliz garota de um tom vibrante de azul por vários dias, atraindo inúmeras comparações hilárias online. Um deles, em particular, me veio na cabeça. I'm afraid I just blew myself. Erro na bandeja de papel 2. As impressoras de escritório e o fluxo aparentemente interminável de erros que parecem ter são uma fonte de raiva para trabalhadores em todo o mundo. Mas alguns problemas de impressão compartilhados online deixam problemas comuns, tipo erro na bandeja de papel no chinelo, como essa impressora escolar, compartilhada por um usuário do Imgur, que sofreu um grave vazamento de toner em 2012. Um caso semelhante aconteceu no local de trabalho de um Redditor, depois que o cartucho de toner foi instalado incorretamente, fazendo com que ele espirrasse em todas as direções quando alguém tentava imprimir. Os usuários da web foram rápidos em combinar as cenas desastrosas com outras imagens adequadamente cômicas, como essa de um homem que fabricava carvão ativado em pó para viver. Em suas próprias palavras, às vezes fico sujo no trabalho, embora não de impressoras. Apesar da combinação de imagens não ter mostrado as consequências reais de um desastre de toner, não posso deixar de sentir que isso não estava longe da realidade para quem estava perto quando aconteceu. Expectativa versus realidade. Embora comprar roupas online seja realmente mais conveniente do que ir em uma loja, há momentos em que ver o produto pessoalmente primeiro faz toda a diferença. Certamente iria ajudar esse cara, que comprou o que estava sendo vendido online como uma regata masculina. A menos que tenha ocorrido uma séria confusão no envio, o vendedor pode ficar um pouco confuso quando se trata de moda. Um caso semelhante de expectativa versus realidade totalmente diferente aconteceu quando alguém encomendou online esse ursinho gigante de aparência fofa, apenas para chegar com pernas perturbadoramente longas. Ou esse vendedor, que é um mestre da perspectiva forçada, ou tem um senso de humor muito incomum. O rei do Photoshop contra-ataca.
Se você sintonizou no último episódio dessa série, você vai se lembrar de James Friedman, um guru do Photoshop que tem grande alegria em fazer pedidos de Photoshop intencionalmente. A crescente biblioteca com os trabalhos de James continua trazendo risadas online, ganhando outra menção. Como a desse sujeito, que pediu a James que cobrisse a estátua nua para que ele pudesse mostrar a foto para sua mãe religiosa sem ofendê-la. Muito melhor. Ou o cara na direita aqui, que pediu que James modificasse a foto para que ele ficasse sozinho, em vez de cercado por outras pessoas. E é claro que James entregou. E então havia esse garoto, que pediu a James para torná-lo ainda mais alto que o pai. O guru do Photoshop apareceu da maneira mais hilária e não convencional que apenas James Friedman consegue. Continue com um bom trabalho. Virando o iceberg. Quando você é um aventureiro nato, você espera o inesperado. Mas nada poderia ter preparado os corajosos exploradores Mike Horn e Fred Hu para a reviravolta dos eventos que ocorreu quando eles tentaram escalar um iceberg no Círculo Ártico. O enorme pedaço de gelo flutuando nas águas geladas chamou sua atenção enquanto navegavam nas proximidades, levando eles a vestir o seu equipamento de escalada e tentar chegar ao topo. No entanto, à medida que subiam, o iceberg começou a se inclinar lentamente, levando a isso. Escapando por pouco de um túmulo gelado, os dois foram varridos do caminho do iceberg antes que ele pudesse esmagá-los. Apesar do frio de estarem molhados, eles saíram ilesos e decidiram compartilhar o seu vídeo online como uma lição sobre o que não fazer no Ártico. E você, já teve um plano desastrosamente ruim ou inesperadamente bom? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!